O2 Filmes apresenta O2Cast. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do O2Cast. Eu sou Thaís Okamura, pesquisadora, redatora e colaboradora independente do Departamento de Pré-Produção da O2 Filmes. No episódio de hoje, nós vamos conversar com o cineasta Marco Antônio Pereira. Seu mais recente trabalho, o curta 4 Bilhões de Infinitos, recebeu menção honrosa na mostra competitiva do 32º Curtacnofórum, o Festival Internacional de Curtas-Metragens de São Paulo. O filme conta a história de uma família que, depois da morte do pai, vive com energia cortada. Enquanto a mãe trabalha, seus filhos ficam em casa fabulando sobre uma tela em branco na qual não há tanta esperança. Marco, seja muito bem-vindo ao O2Cast. Oi, Thaís, obrigado pelo convite. Um abraço também para quem está nos ouvindo aí nesse momento. Estou muito feliz de estar aqui. A gente está muito feliz de ter você aqui com a gente também. Marco, eu acho que a gente podia começar a conversa falando um pouco sobre a sua trajetória. Como que surgiu o seu interesse pelo universo audiovisual e qual foi o caminho que te trouxe até aqui como diretor? Na verdade, eu nasci e cresci na cidade de Cordisburgo, que é interior de Minas Gerais. E em Cordisburgo não tinha cinema. Eu só saí de Cordisburgo quando eu fui estudar jornalismo na capital, Belo Horizonte. Então, com 19 anos, eu tive a oportunidade de ir no cinema pela primeira vez, lá no Cine Humberto Mauro, no Palácio das Artes, em Belo Horizonte. Isso era o ano de 2017. Eu tive a oportunidade de ir numa sessão lá, e quando eu vi o cinema pela primeira vez, eu entrei naquela sala, vi a tela grande, foi paixão à primeira vista, é como se eu tivesse encontrado meu destino ali. Então eu fiquei 10 anos produzindo muito, mas só em 2017 que eu comecei a fazer os meus filmes. E antes de 2017, com o que você estava trabalhando? Durante 10 anos eu trabalhei de muitas coisas. Eu fazia clipes de bandas, documentários, vídeos institucionais de empresa, trabalhei em comunicação empresarial também. Aí eu morei em vários lugares, né, do Brasil e no mundo. E quando meu filho ia nascer, o Joãozinho, eu falei, agora eu acho que é hora de me dedicar à produção dos meus filmes autorais, porque eu já tinha produzido muitas coisas, né? E às vezes quando você está trabalhando como demanda, você tem que fazer de acordo com o que o seu parceiro ali de trabalho está te pedindo. Nos filmes, então, eu falei para mim mesmo que eu iria fazer os filmes como eu queria, sem ninguém dar palpite nenhum, teria tudo roteiro original. Então foi então que assim, eu decidi fazer uma série de 4 curtas na minha cidade natal, né? Eu tinha viajado, formado na faculdade. Foi então quando eu voltei e comecei a fazer esses filmes, em 2017. E aí, Marcos, então já no seu primeiro curta, o Retirada para um Coração Bruto de 2017, você teve um super reconhecimento, ele foi premiado em festivais, inclusive em Gramado. Como que foi a sua preparação para esse projeto, já que você falou que era o ano em que iam rolar seus projetos autorais? Como que foi o desenvolvimento, a realização desse curta? Até ali, eu já tinha construído um repertório muito bom de cinema, sabe? Tanto de assistir quanto de produzir. Eu entendia todo o processo de produção de um filme. Eu sabia filmar muito bem, eu já entendia de som, de mixagem de som. Só que em 2017 era como se eu estivesse recomeçando a minha vida. Só que eu falei, eu já vivi esses 10 anos depois que eu conheci o cinema e eu nunca parei mesmo para fazer algo totalmente original, né? Então eu falei, eu vou fazer 5 curtas aqui na minha cidade. E eu estava com tanta vontade de fazer os filmes que eu fiz 3 filmes em 2018, né? Não, no segundo semestre de 2017. Então, os 3 primeiros filmes, A Retirada para o Coração Bruto, que você falou, O Alma Bandida e o Teoria sobre um Planeta Estranho, eles foram produzidos no segundo semestre de 2017. E então, o Retirada para o Coração Bruto foi o que circulou primeiro, né? Foi o primeiro que eu fiz. O processo de produção, então, eu comecei a filmar com amigos e a curiosidade desse filme é que eu fiz praticamente tudo no filme, desde o roteiro, eu peguei a caneta Bic, escrevi o roteiro, fiz a produção com a ajuda da minha companheira Ariane, filmei, montei, fiz a cor, fiz a mixagem de som, praticamente tudo, até o DCP. E, para minha surpresa, o filme foi muito bem aceito, sabe? Ele entrou para Tiradentes, a gente ganhou o prêmio do público de Tiradentes naquela época, e ninguém me conhecia, eu também não conhecia ninguém no meio do cinema, e foi aquela surpresa, né? Porque eu também já estava com outro filme selecionado em Berlim, O Alma Bandida.
Então, de Tiradentes, o Retirada foi para Gramado, foi em quase todos os festivais, Festival do Rio, Olhar, Janela, Quinoforo, ganhamos vários prêmios, e o mais legal do Retirada, por ser um primeiro filme, né, oficial, ele também virou objeto de estudo e mestrado em faculdades federais do Brasil inteiro. Então, essa repercussão que rolou dele, assim, foi para além do universo do cinema de realização, assim, né? Muito legal. Realmente, porque até hoje, assim, eu tô com 4 anos trabalhando exclusivamente com cinema, fazendo filmes originais e autorais, sabe? Curtas, né? O que é muito difícil no Brasil, você se manter fazendo curtas. Alguns diriam que é impossível, mas eu estou aqui para provar o contrário. Mas, assim, teve muitas coisas que me surpreenderam muito. E aí eu posso te falar, porque hoje, 4 anos depois, eu sou outra pessoa, mais madura, né? Porque por mais que eu tinha um repertório muito bom do fazer cinema, eu ainda era muito inocente e não sabia como funcionava o mundo dos festivais. Eu não sabia que existia um mercado. Então, quando eu fui no Festival de Berlim e conheci o mercado, eu vi que tinha um prédio gigantesco. Só para o mercado de cinema, aí eu falei, não, então quer dizer que o buraco é um pouquinho mais embaixo, entendeu? Então, assim, essa história dos filmes irem tão longe me pegaram de surpresa e também me serviram para eu amadurecer. Mas, ao mesmo tempo, ficando muito feliz e admirado dos filmes serem estudados em bancas de mestrado, né? É muito interessante você sentar numa banca de mestrado que a aluna, a pesquisadora, pesquisou seu filme. E como você falou, né, o Alma Bandida foi para a mostra competitiva do Festival de Berlim em 2018. E aí, então, como é que foi essa experiência? Além dessa questão de mercado, como que foi para você estar em Berlim e se isso era alguma coisa que você esperava que pudesse acontecer? Eu esperava, eu tinha certeza que ia. Não para Berlim, eu pensei que ia para Roterdã, sabe? Não era um costume meu em festivais de cinema, mas eu sabia que existia, porque eu era louco. Eu sabia os filmes que tinham ganhado Cannes, sabe? Os filmes que tinham quem já tinha ganhado o Urso de Ouro. Então eu sabia que tinha os festivais e para lançar filmes autorais, né, eu deveria passar por isso, pelos festivais, ainda mais curtas, que curtas não tem tanto apelo comercial, né? Você lança no festival e depois você licencia para alguma televisão. E aí, como eu já estava fazendo 3 filmes, o Retirada eu já meio que bolei uma estratégia. Eu falei, eu vou lançar o Retirada em todos os festivais no Brasil. Claro que era também uma audácia, eu não tinha nada, né? Poderia dar tudo errado. Fazer o filme já é difícil. Agora, você fazer ele circular nos festivais é muito difícil, porque é muita competição, né? Mas eu sabia que tinha esses festivais, que era Cannes, Berlim, Veneza, Roterdã, Locarno, Sundance, Toronto. Então eu falei, o Retirado eu iria lançar no Brasil e o Alma Bandida eu iria mandar para esses festivais maiores. Se alguém chegasse, se eu falasse isso para alguém naquela época, alguém falaria, cara, você está filmando com a T2i, quer exibir em Berlim, você é um louco? Só que quando eu estava editando e montando o Alma Bandida, eu falei, velho, esse filme é muito doido, esse filme é muito legal, a montagem desse filme tá ficando mágica. Claro que poderia dar errado, mas assim, deu muito certo. Aí eu fiz o Alma Bandida em setembro, em dezembro eu estava filmando o Teoria sobre um Planeta Estranho, que é o terceiro curta, e eu recebi o convite de Berlim. Aí estava em alemão, e na hora eu tremi, eu falei, não é possível que eu consegui, vai dar errado, tem alguma coisa errada, mas deu certo. E aí eu fui lá, exibi, quase ganhei o Urso de Ouro, mas não levei dessa vez, mas valeu a pena demais a experiência, sabe, de conhecer o festival, de ver tanta gente, a sala cheia em todas as sessões, comentando sobre seu filme, críticas em várias línguas, e você recebendo e-mail de um dia para o outro, né, de Nova York, da Ásia, da Europa. Incrível. E aí você sente que essa experiência teve algum reflexo na realização dos seus projetos seguintes? Sim, eu costumo falar que eu cheguei no melhor momento do pior momento do cinema brasileiro. Porque, assim, eu cheguei em 2018, né? Aí você sabe o que aconteceu em 2018 e em 2016. E aí você vê uma pessoa chegando com os filmes e indo em Berlim, aí ganha prêmio em Gramado, aí ganha prêmio em tal lugar, e é selecionado em tal lugar. Mas aí, beleza, aí alguns produtores chegaram, conversei com gente no mundo inteiro e aí a gente combinou que iria fazer o longa. Eu já ia começar a trabalhar no longa. Só que naquela época começou a cortar todos os incentivos de filme, sabe, de longa-metragem,
E aí a gente está em 2021 agora, que eu acho que já tem uns 2 ou 3 anos que não tem dinheiro, né, de fundo setorial, né, liberado. E depois disso veio a pandemia, mas eu senti que, claro, trouxe uma chancela para o meu trabalho, muitas pessoas assistiram e se interessaram pelo meu trabalho por causa de Berlim, né? Mas em questão das coisas funcionarem como eu queria e na velocidade que eu queria, não, porque teve questões da política que estava envolvida no nosso país desde 2016 e também agora em 2020 a pandemia, né, que também atrapalhou um pouco. E aí, bom, você teve essa série de curtas que ainda estão rolando, né, que você quis filmar em Cordisburgo, então você tem uma relação muito especial com a sua cidade, né? O que significa para você não apenas realizar os seus filmes lá, mas explorar narrativas e personagens que vivem nesse contexto local? Para quem não sabe, Cordisburgo é uma cidade muito importante. Claro, toda cidade é importante para alguém, né? Mas Cordisburgo é uma cidade muito curiosa. Atrás do Rio de Janeiro, da Maré e de Manhattan, Cordisburgo é a cidade mais interessante do mundo. Lá foi onde nasceu também o escritor João Guimarães Rosa. Lá em Cordisburgo tem uma casa, Thaís, é grandona, e ela tem um formato de elefante. Então você passa na rua, você vê aquele elefante grandão, e quando na verdade é uma casa. E também em Cordisburgo tem uma gruta chamada Gruta do Maquiné, que é uma das grutas mais bonitas da América Latina, aberta à visitação. E para finalizar, uma outra curiosidade, existe em Cordisburgo uma loja que não vende nada, e é a loja do Brasinha. Você chega lá e se você quiser comprar alguma coisa na mão dele, ele briga com você. A loja dele serve para você chegar e ficar conversando e batendo papo sobre as coisas que tem na loja. Então tem muita coisa. Ele chama de ponto de memória, o Brasinho. Aí quem for em Cordisburgo um dia vai conhecer essas pessoas. Então, para além de todas essas curiosidades, eu falei que toda cidade do mundo é importante para alguém, né? Foi onde eu nasci. Cordisburgo eu nasci, aprendi a conversar, aprendi a andar, nadei em todos os rios, os córregos que tem ali ao redor e me formei naquele lugar e morei até os 18. Então, eu sou apaixonado e depois do meu nome, o nome que eu mais amo de ouvir é Cordisburgo. É linda, a cidade linda. E para além desse romantismo que eu estou falando aqui agora, e esse amor e essa paixão, é uma cidade muito interessante, não só pelas curiosidades, mas pelas pessoas. E Cordisburgo é um universo mágico. Tem seus problemas, né? Como toda cidade tem, todo lugar tem. Mas essa relação de estar filmando ali, porque os filmes eu decidi que eu iria filmar na minha cidade, com atores dali, esporadicamente, chamando um ou outro ator para participar, entendeu? E quando eu estou filmando ali, é como se eu estivesse fazendo um negócio muito poderoso, sabe? Como se alguém tivesse falado, cara, pode fazer isso aqui, que isso aqui você nasceu para fazer, e não importa como que você vai fazer, você vai fazer e vai dar certo. Isso aí eu já estou falando porque eu também encaro o cinema como algo quase que espiritualista, assim, sabe? Mas aí as suas escolhas narrativas ou de personagens, você se inspira na sua vida lá ou em pessoas que você conheceu na sua cidade? Sim, a maioria dos meus filmes são com atores de lá, atores não profissionais de lá, meus amigos. E as histórias que tem no filme, nos filmes, de certo modo, algumas eu inventei, né, do nada, mas eu misturo sempre com alguma história que eu ouvi desde novo, assim, sabe? Tem, por exemplo, a lenda da Fulosina, que tem na cidade. Os cenários são todos ali, né, também na cidade. No terceiro filme tem um raio que cai em cima de uma pessoa. Eu escuto não sei se é uma lenda urbana, não sei se é uma verdade ancestral, que quando estiver chovendo, você não pode andar num campo aberto, que é perigoso você puxar um raio, entendeu? Então são histórias que eu ouvi durante a minha infância, até me tornar adulto. E você envolve os moradores da cidade na filmagem, além de eles para participarem como atores, você envolve eles em algum processo da produção? Até então, os moradores têm participado mais como atores mesmo. Em algum momento eu chamei um amigo meu para fazer captação de áudio, produção, né? Uhum. Assistente de produção. Mas tem sido esses filmes que eu tenho feito têm sido muito artesanais, assim mesmo, como se fosse a busca de uma pedra preciosa que está dentro de uma terra, sabe? Aí você vai buscando ali meio que sozinho, aí as pessoas não entendem direito o que você está fazendo, até que você estoura alguma coisa e fala, não, era isso aí que ele estava fazendo, entendeu? E hoje em dia, como é que é a relação da cidade com o cinema? Você exibe os seus filmes para os moradores? Você sente que alguma coisa
mudou depois que você começou a realizar essas produções lá? Até 2018, até 2019, as pessoas não entendiam direito o que era. Claro, eu já tinha saído no G1, na Globo, mas quando eu fui para Gramado pela segunda vez, porque no primeiro ano a gente ganhou 3 quiquitos, né, com retirada. Aí a curiosidade é que eu fui 3 anos seguidos para Gramado, assim. Aí, 2019, a gente voltou com Teoria sobre um Planeta Estranho, que é o terceiro curta. E aí, quando a gente ganhou os 2 quiquitos lá, de trilha e de júri popular, alguém pegou esse vídeo e pôs no WhatsApp, aí bombou na cidade. Aí as pessoas viram que tinha alguém ali que fazia filmes e os seus filmes estavam circulando lá. Então aí a Dira Paz entregou pra gente o Kikito. Aí as pessoas viram, nossa, é isso que o Marco tá fazendo, entendeu? E eles assistiram o filme? Sim, a Secretaria de Turismo e Cultura lá de Cordesburgo fez uma amostra com os 3 filmes. Até então não tinha o 4 bilhões de infinitos, então aí foi exibido para toda a comunidade. Aí o 4 bilhões de infinitos, ele foi lançado no meio da pandemia, então todos tiveram a oportunidade de assistir no Festival de Gramado, que foi transmitido pelo Canal Brasil, né? Então vamos falar sobre o 4 bilhões de infinitos. Da onde que veio essa inspiração pro curta? Ele fala sobre cinema, né? Então tem alguma identificação com a sua infância ou com a sua relação com o cinema? O 4 bilhões de infinitos, ele é história, ele na verdade é um fragmento de um tempo, de uma família que não está nas melhores condições financeiras dela, né? Assim como muitas famílias no nosso Brasil. Então, por ter morrido o pai deles lá, né? Isso não está no filme, está na entrelinha do filme, né? Aí, eles ficaram meio quebrados e não conseguiram pagar a conta de luz, mas então, tem luz, os 2 irmãozinhos novinhos ficam ali fabulando o que eles vão fazer quando a energia voltar, né? E a gente acompanha esse espaço de tempo na vida deles ali e a gente descobre que ele conseguiu pegar um cinema, né? Mas a gente não sabe o que é o cinema, né? E aí o filme vai nessa pegada. Mas o filme nasceu de uma inspiração real também, porque um dia eu estava andando na minha cidade, na rua, assim, de noite, e eu vi um moço sentado numa bicicleta Monarch vermelha, pedindo à sua vizinha dinheiro emprestado para pagar a conta de luz, porque no outro dia a CEMIG, que é a Companhia de Energia de Minas, iria cortar a luz dele, ele estava com medo de ficar sem luz. E se eu tivesse uma câmera ligada ali na hora e filmado, seria uma cena muito doida, porque ele estava sentado assim na Monarch dele, e pedi, não, me empresta aí um dinheiro aí para pagar a conta de luz. E naquela hora eu percebi, e depois daquele dia, eu percebi que eu vi muitos relatos de pessoas que estavam tendo a luz cortada. Literalmente, velho, nós estamos no ano 2020, 2019, e tem gente sem energia, porque não tem R$ 100 por mês para pagar a conta, entendeu? E eu fiquei pensando nisso. Aí eu levei pro meu lado também, né, que eu cheguei no momento, não tem desculpa, sabe? Eu faço os meus filmes do meu jeito de fazer, e os filmes entram nos lugares, tem o seu espaço, tem seu reconhecimento, e a gente está correndo um risco de não ter filme no ano que vem, porque não tem o apoio, né, do governo, porque também a Cinemateca quase está pegando fogo, há muito tempo que está falando isso e ninguém faz nada, e eu imaginei um cenário, imagine só, né? Todos nós amamos cinema, né, Thaís? A gente gosta de cinema, de filme. Você já imaginou se você sentasse na frente da tela do cinema e não tivesse filme? Porque ninguém fez filme naquele ano? Não seria muito estranho, um apagão assim? Muito. Então eu trouxe esse perigo que tinha de não existir mais filmes. Claro, romantizei um pouco, aumentei um pouco e trouxe para o olhar daquela criança. Apesar de que é uma criança, não é um filme infantil, porque tem muitas questões ali naquele filme. Só que nem todo mundo também alcança essas outras camadas do filme, entendeu? Mas o filme está falando de várias coisas ali ao mesmo tempo. 2 meses, eu acho, depois que a gente lançou o filme, o Amapá ficou sem energia elétrica 1 mês, mais de 1 mês. Aí você vê um estado do Brasil, que eu acho que é a 9ª economia do mundo, ficar sem energia, velho, não parece um filme de ficção, né? De fantasia mais distópico que já existiu no mundo. Então, assim, o filme trata dessas questões, do perigo do apagamento e de como que isso pode machucar os nossos corações, que nós gostamos, velho. A gente quer ver filme, a gente fala de filme, a gente trabalha com filme, a gente compra o leite do nosso filho com dinheiro de filme. Então é isso aí, é legítimo a gente amar o cinema tem que existir, é isso que o filme tá falando, entendeu? E você pode contar pra gente um pouco sobre as filmagens, sobre como foi o processo de realização desse filme? Quando que vocês filmaram? Eu tinha feito os 3 primeiros curtas,
E aí, como eu te falei também no início da conversa, eu amadureci um pouco, vendo os filmes no cinema, aí eu falei, não, o som tem que vir de outro jeito, entendeu? A cor tem que vir de outro jeito, você tem que mudar a câmera que você está filmando. Então eu meio que amadureci e falei, ó, o próximo filme eu vou fazer com um orçamento maior, com estrutura maior. Aí comecei a juntar dinheiro e marquei para filmar o filme, assim, gravar o filme em dezembro de 2019. E aí, uma semana antes, estava tudo preparado com orçamento. Aí você não acredita, eu bati o carro de frente com uma moto. Aí eu tive que pagar o conserto do carro e acabou indo uma parte desse dinheiro do filme. E aí acabou que eu fiz com um orçamento menor ainda, com um fluxo de trabalho quase parecido aos outros, mais solitário mesmo, capturando as imagens, filmando uma ficção como se fosse um documentário. Mas eu já estava com outra maldade de som, de cor, sabe? De arte, de várias questões assim mesmo. Então, a produção foi feita, foi eu mesmo fazendo quase todas as funções de risco no filme, e minha esposa fez a produção executiva, entendeu? Só que também a gente já veio mais estruturado. A gente pagou os atores, aí né, nesse filme, porque enquanto nos outros filmes eu não tinha nome, né, não tinha lançado nada, nunca tinha visto um filme meu no cinema, nesse eu já vinha com esse know-how do mercado, né? De filmes tendo sido licenciados para a Arte lá da França, da Alemanha. Todos os meus filmes foram licenciados para o Canal Brasil. Então eu falei, agora é outro rolê. Então pagamos todos os atores. A gente meio que criou uma microestrutura assim, de um cinema, de uma indústria de cinema menor, dentro de uma economia solidária ali. E eu também já vinha. A gente abriu uma empresa no CNPJ chamada Abdução Filmes, junto com o Marcelo Lim e o Rodrigo Meirelles, que são realizadores também muito conhecidos e premiados aí nacional e internacionalmente. Então, é meio que um salto para uma outra estrutura de cinema, mas mantendo a sua essência de fazer o que eu quiser sem ninguém falar nada para mim. Então, aí no site do Kinofórum eu estava pesquisando sobre o 4 bilhões de infinitos e eu li que o filme impressionou muitos jurados pela delicadeza e precisão em sua escritura visual, pela construção da fantasia a partir de suas brechas, pela capacidade de investigar e mergulhar no universo sensível através do cinema, onde a vida parece um sonho. O que significou para você ter esse reconhecimento nessas palavras e ter recebido a menção honrosa no festival? Desde que eu conheci o cinema, eu sei que existe o Kinofórum, e o Kinofórum estava, eu acho que na 24ª edição, não era? Eu fiquei feliz demais de ser selecionado e foi o meu terceiro ano lá também, já exibiu Retirada e o Alma Bandida no Kinofórum. E exibir já é bom, a gente fica feliz. Mas ganhar a menção honrosa também é bom, porque era mais de 200 filmes de gente do mundo inteiro, né? Na competição era 13, eu acho. E com 4 bilhões, então a gente realizou uma vontade que a gente tinha, que era ganhar o Prêmio Canal Brasil. Nós ganhamos o Prêmio Canal Brasil com ele na Mostra de Tiradentes esse ano. E o filme estreou em Gramado em 2020, né, no caso. Então, assim, esse reconhecimento é muito importante para nós, porque esse cinema que a gente faz, a gente tem conseguido um pouco de espaço, né? A gente deu um bom primeiro passo, né? Mas eu sei que tem muita gente que torce o nariz, sabe? Ah, velho, o que esse cara tá fazendo filme? Esse cara de novo, entendeu? Mas, assim, é muito bom quando você vê que tem esse reconhecimento. Esse cinema meu, velho, é a vida na ponta da lança, assim, sabe? Velho, eu vou pôr a vida aqui na ponta dessa lança. Se essa lança não acertar, eu vou estar, desculpa o palavreado, fudido, velho. Tem que acertar, entendeu? Então, é um cinema que passa, claro, um pouquinho fora da indústria, tá chegando dentro da indústria, né? A gente tá meio que criando essa indústria num lugar que não existe, mas é um cinema feito com muito amor e muita dedicação, sabe? De cada frame que a gente põe no filme, e montagem que faz 40 cortes de filme, sabe? Remonta e monta de novo e faz trabalho de som, desenho de som. E por curiosidade, Thais, falando de reconhecimento, porque a gente veio dos 3 filmes, a gente não ganhou tantos prêmios de técnicos, não. Apesar de Alma Bandida ter ficado entre os 10 finalistas
Associação de Diretores de Fotografia de São Paulo, ABC, né? Não é de São Paulo, brasileiro, no caso. E no 4 bilhões a gente já ganhou 2 prêmios de desenho de som, fotografia, então são prêmios de funções técnicas, sabe? Que depois de ter tido essa experiência do cinema, a gente já está chegando com outra visão, sabe? Com um profissionalismo maior, com outra postura, mas com o amor pelo cinema dobrado, assim, né? Pela vontade de fazer os filmes acontecerem. Ah, incrível, parabéns pelos prêmios, muito legal isso. E aí me conta, assim, esse ano de pandemia, você tem uma experiência super grande em festivais. Teve alguma diferença? Tipo, além dos encontros virtuais, alguma coisa foi diferente do que nos outros anos em que você concorreu? Foi chocante, porque eu até agora não assisti o 4 bilhões no cinema, né? Apesar que o Festival do Rio já exibiu no cinema, o Festival de Santa Maria da Feira em Portugal exibiu. Só que aí a gente não pôde. Eu também não. Esse ano eu meio que parei também, porque eu estava construindo uma casinha, né? Aí comecei a construir essa casinha quando começou a pandemia e terminei agora mês passado e a gente mudou. Então, os festivais todos online é muito bom, mas também dá aquela sensação assim, será que aconteceu mesmo esse festival, velho? Parece que foi uma ilusão, né, assim, esse tempo de um ano que a gente tá meio que online. E, Marco, tem algum projeto futuro que você vai compartilhar com a gente? Já tem algum curta que tá para rolar? Ou do longa, se você puder falar um pouquinho sobre ele. Eu vou lançar meu último curta, porque eu gosto de pensar, eu gosto de ver um processo que começa e termina. Eu acho isso bonito, sabe? A coisa mais bonita que eu vejo no mundo, assim, me alegra é ver uma pessoa começando um projeto e terminando bem, né? Não pode terminar mal, não. Nós começamos bem e vamos terminar bem, se tudo der certo. Então eu vou filmar o último curta até o fim do ano e vou fazer o meu primeiro longa já, talvez no início do ano que vem ou talvez na metade do ano que vem. E o último curta vai se chamar A Última Vez que Eu Ouvi Deus Chorar. E vai ser um filme muito bonito, com outra experiência também, sabe, assim, sensorial e de fotografia. Então eu pretendo filmar no final do ano. E o meu longa vai se chamar Mula Sem Cabeça, que também é uma história bem diferente, é a minha versão da lenda da Mula Sem Cabeça. Original. Legal. É um filme originalzaço, assim. Legal. E ele você tem a intenção de rodar ele em Cordisburgo também, ou você vai para outras locações? Eu vou rodar ele em Belo Horizonte e em Cordisburgo. Ah, legal. A gente vai ficar de olho aqui para acompanhar. E tem alguma mensagem final que você quer deixar para os nossos ouvintes sobre cinema, sobre a vida, qualquer coisa que você queira compartilhar com o mundo agora? Eu queria falar que a gente tem que ter esperança. A vida é feita de ciclos, né? E a vida também é uma montanha russa. Um dia você está lá em cima, um dia você está lá embaixo, mas o mais importante é confiar no processo. Não, as coisas não acontecem do dia para o outro. Eu sei que a gente vive um tempo imediatista, você quer para hoje, você quer fazer hoje e quer que dá certo hoje, mas não é assim, principalmente no cinema, que é a arte da paciência, né? Então, assim, a gente tem que ter muita esperança que as coisas vão melhorar, perseverança, porque a gente vai passar por momentos ruins, mas quando a gente tem esperança, a gente passa por esses momentos, a gente fica mais forte e tudo vai ficar bem no futuro aí. Vocês têm que ter esperança mesmo, não desiste. Eu sei que tem muitos amigos meus que estão bem, meio tristes, né, com esse tempo que a gente está vivendo, mas a gente vai vencer se a gente continuar de pé e continuar caminhando, beleza? E todo mundo que ouviu esse podcast, eu quero que vocês tenham um compromisso comigo de assistir o meu filme no cinema, beleza? Se ele não for lançado nas plataformas digitais, né? Vamos todos assistir. Me conta como que a gente faz para acompanhar o seu trabalho. Instagram, tem YouTube, onde que a gente pode acompanhar as novidades sobre você? Pode me seguir no Instagram, eu posto tudo que está acontecendo. Meu Instagram é só procurar por O Super Marco ou Marco Antônio Pereira, você vai me achar. No YouTube também eu posto tudo que é trailer e algumas partes de oficina de cinema que eu dou também, aula de cinema que eu dou, entendeu? Então, é só procurar o Supermarco, em qualquer lugar que você procurar, vai ter eu lá. Até no Spotify, se você procurar o Supermarco, você me encontra lá. Legal. Marco, muito obrigada pela sua participação, foi muito legal essa conversa. Vamos acompanhar seus filmes, sua carreira, seus projetos, torcer muito por você.
E também muito obrigada a todos que nos acompanharam até aqui e até a próxima edição do O2Cast. Thaís, muito obrigado pela sua gentileza. Obrigado, Célia, pelo convite. Obrigado, Gabriel. E obrigado, João. E obrigado ao O2Cast por essa oportunidade e essa janela que vocês estão dando aí para o cinema brasileiro. Tudo de bom na vida de vocês. Esse foi o O2Cast, com episódios publicados semanalmente. Siga a O2 nas redes sociais para saber mais. Até a próxima!